sou Ana Carolina, farmacêutica e proprietária da Farmac, e te convido para conhecer o processo de abertura da minha loja. Bom dia! Vamos ligar os computadores, vender muito, hoje é dia de bater a meta. Bem, primeiro a gente abre a loja, desliga o alarme, acende as luzes, liga os computadores. E a gente começa conferindo o WhatsApp, porque sempre tem já alguma mensagem, alguma pendência para ser respondida. Então a gente já começa atendendo os clientes aqui do WhatsApp. Se tem alguém do lado de fora também que já está esperando, a gente já atende. No laboratório a gente já começa com a higienização e a limpeza. Na parte de escritório a gente já começa a parte de verificar contas a pagar, fazer malote. Então, cada setor, aqui são 3 andares, então cada andar funciona uma coisa. A gente também tem o laboratório de controle de qualidade, que a gente sempre avalia as matérias-primas quando elas chegam para descer para o laboratório. Então, sempre tem alguma coisa para ser feita. Agora a gente vai para o laboratório, conferir as ordens de produção. Aqui no subsolo a gente começa primeiro com a limpeza do laboratório, depois a gente liga o insuflamento, a exaustão e o ar-condicionado, porque a gente tem área limpa, então existe uma troca de ar para preservar tanto quem está manipulando como os medicamentos. Nós temos 3 laboratórios, laboratório de semissólidos, que são os cremes e as pomadas, laboratório de cápsulas e o laboratório de homeopatia e floral. Então a gente começa aqui fora do laboratório conferindo as fichas, a gente confere as fichas de pesagem, as receitas para conferir se está tudo certinho, os recipientes. E como eu sou a farmacêutica, responsável técnica e proprietária, eu sou a responsável por essa parte também. Então tudo tem que ser conferido antes de entrar para o laboratório. A conferência é feita diariamente para levar as ordens para o laboratório. E a conferência das matérias-primas que a gente faz o controle de qualidade é feito quando ela chega. Então, toda vez que uma matéria-prima chega, a gente faz essa análise aqui no laboratório lá em cima, antes da matéria-prima descer para o laboratório. Então, todas as matérias-primas que estão na ordem, elas já foram conferidas. E após essa parte de fazer a conferência das fichas, a gente passa para a parte administrativa, contas a pagar, verificar se tem compras, fazer cotação dos fornecedores e essa outra parte. E após o medicamento ficar pronto, a gente também pega e confere ele para ver se o rótulo ficou direitinho, se está tudo de acordo com o que está na prescrição, para subir. Então ele só vai lá para cima quando ele foi conferido aqui. Então ele não sai direto para o caixa, ele só vai para entrega após a conferência. Então aqui a gente começa com a área de paramentação, a gente faz a paramentação nesse ambiente e depois entra para o laboratório. Aqui é a parte de conferência, então a gente tem aqui já as matérias-primas por ordem de validade para a gente conferir. Sempre antes de entrar a gente confere se tem alguma coisa que vai vencer, a gente já retira. Isso vai para a quarentena. A gente também tem aqui o estoque de matéria-prima e a lista de compras. De tudo que a gente vê que já está acabando, a gente já vai colocando aqui. A gente tem isso no sistema também, mas a gente prefere ter à vista para que seja conferido 2 vezes. Então a gente tem dupla checagem em quase tudo aqui dentro. A dupla checagem ela é imprescindível, porque não pode haver um erro. Então quando você confere 2 vezes, se por acaso o erro passou desapercebido na primeira conferência, na segunda vez você já identifica o erro, para que não haja erro. O erro não pode chegar nunca no cliente. Então aqui nós temos o sistema de exaustão, insuflamento, aqui nós temos as salas dedicadas, todas elas já são calibradas, já estão com o selo de calibração. Esse é um sistema que a gente faz anualmente, é um processo que a gente faz anualmente. E então a gente começa aqui no laboratório, selecionando as matérias-primas que estão na ficha, feita a pesagem, e após a pesagem a gente passa para encapsular. Esse é o laboratório de homeopatia e florais, então aqui que a gente faz os glóbulos e também os líquidos, e aqui a gente tem as matrizes.
E a gente tem as dinamizações, então são várias matrizes, várias dinamizações. A gente vende muito tratamento para asma, bronquite, sinusite e a gente tem um resultado muito bom. As pessoas sempre retornam agradecendo e muitas pessoas relatam que foram curadas de sinusite, bronquite e as crianças às vezes, muitas, meu filho é um deles que parou de ter asma, nunca mais teve nenhum acesso de asma por causa da homeopatia. Aqui é o laboratório de semissólidos, onde a gente faz as pomadas e os cremes e os xaropes. A gente tem um xarope muito bom para tosse, que a gente vende muito aqui e a gente é conhecido por ele. A região de Brasília é muito seca, então muitas pessoas preferem um hidratante manipulado, porque não tem conservante, não tem essência, não tem nada que agride a pele. Então, assim, as crianças que têm dermatite também procuram muito os pomadas manipulados, os cremes hidratantes manipulados. A gente vende muito também tratamento para mancha. Muitas mulheres começam a se queixar, né, das manchas senis e optam pelo uso de medicamentos para tratar. A maioria deles é indicado por um dermatologista. E a gente faz também o xarope homeopático e o xarope com fitoterapia para tosse, que também é o que a gente mais vende. Quando a gente recebe a matéria-prima, a gente coloca essa etiqueta que está aqui embaixo, que é da quarentena. Então a matéria-prima ela fica na quarentena e ela só é liberada com o selo de aprovado após as análises. Então no laboratório de controle de qualidade a gente faz as análises de pontos de fusão, densidade, caracteres organolépticos, a gente confere a matéria-prima e só após essa conferência é que ela vem para o laboratório com o aprovado. E também depois ela passa por uma fase de reprovado quando ela vai vencer. Então antes dela vencer a gente já retira e leva também para a quarentena para fazer o descarte. O descarte na farmácia também ele é um descarte feito por uma empresa, então nada é descartado no lixo comum. Então a gente também tem esse processo para tratar os resíduos, todos os resíduos da manipulação que não vão para um lixo comum. A matéria-prima ela chega na embalagem dela original, ela vem de diversos países, então a gente tem matéria-prima da Alemanha, a gente tem matéria-prima da China, a gente tem matéria-prima da Índia. As matérias-primas da indústria e da farmácia de manipulação, elas têm a mesma origem. Então, às vezes as pessoas acham que o ativo da farmácia de manipulação foi feito na farmácia de manipulação, mas não, na verdade a gente manipula o ativo que veio da mesma origem que a indústria compra. Porém, a indústria faz uma escala grande e produz muito, e a manipulação produz só para você. Então é um processo único, exclusivo, individualizado. Então a matéria-prima chega, a gente tem o certificado de análise do fabricante, mas a gente também tem a nossa ficha técnica com o nosso certificado de análise. Então a gente não só confia no que veio da indústria, mas a gente testa para conferir se realmente aquele ativo está aprovado, está apto para ser usado na manipulação. Então aqui os ativos chegam, a gente coloca eles aqui em quarentena, então todos eles ficam em quarentena e aqui já estão no processo de análise. Então todo o processo dele é feito aqui e só após ele ser aprovado, então quando ele é aprovado, que ele vai lá para baixo. Então nós temos aqui a quarentena dos produtos que vão para análise, nós temos aqui a quarentena também dos produtos que eles estão reprovados por validade. Então esses aqui já estão esperando para o descarte, a gente faz o descarte deles, então eles já ficam separados. Nós temos também o estoque de cápsula, o estoque das matérias-primas. Quando a gente tem uma matéria-prima que vem numa maior quantidade, a gente deixa aqui o pote 1 desce e o pote 2 fica aqui. Então a gente sabe que quando um está acabando, a gente ainda tem outro aqui em cima. E aí quando a gente pega esse, que a gente faz a compra do produto. E a gente também tem
Todas as embalagens já estão aqui higienizadas, lavadas. E aí a gente faz esse processo de colocar elas assim já higienizadas dentro do saquinho. Então todas as embalagens são higienizadas e esterilizadas antes de serem utilizadas. Os medicamentos a gente faz a compra de acordo com a sazonalidade e o que a gente está precisando repor. Então esses produtos que vão vencendo a gente vai repondo. E os produtos que a gente sabe também que estão às vezes com um preço bom e a gente sabe que vende bastante durante o ano, a gente acaba fazendo uma negociação com o fornecedor, fazendo uma compra maior. Mas nosso estoque não é muito grande, normalmente a gente trabalha com essa reposição com o pote 1, pote 2, acabou um, vem o 2 e a gente já faz o pedido. Então a gente tenta fazer essa negociação, sempre pensando na validade, para que tenha uma validade maior e a gente perca menos, porque a farmácia de manipulação, de fato, a gente tem uma perda muito grande. Às vezes o cliente quer um medicamento que a gente não tem, a gente faz a compra para ele e às vezes a gente fez só uma fórmula para ele. Então todo o resto a gente perde. Os fornecedores, eles têm uma compra mínima, então você não pode só dizer que quer 5 gramas se ele vende 100 gramas. Então você vai ter que comprar 100 gramas e se você usar 5, você vai perder o resto. A Farmac nasceu de um sonho. O meu tataravô abriu a primeira farmácia de Fortaleza há mais de 100 anos atrás. E eu me identifiquei muito com essa profissão. Quando eu estava na UNB estudando, eu já idealizei ter uma farmácia que fosse única, que fosse drogaria e manipulação no mesmo lugar. O medicamento manipulado, ele é individualizado, ele é feito para a pessoa. E muitas vezes você não encontra aquela dose específica para o tratamento no industrializado. E às vezes precisa aumentar a dose, 2 cápsulas, 1,5, ou às vezes tem que um xarope ou um peso de uma criança. Então no manipulado você consegue fazer especificadamente para aquela criança ou para aquela pessoa. O industrializado, a dose referência, ela é feita para uma pessoa de 60 quilos. E então as pessoas hoje, né, cada uma tem seu peso, cada uma tem sua individualidade. Então com o remédio manipulado você consegue ter mais eficiência no tratamento. A Farmac nasceu de um sonho. O meu tataravô abriu a primeira farmácia de Fortaleza há mais de 100 anos atrás. E eu me identifiquei muito com essa profissão. Quando eu estava na UNB estudando, eu já idealizei ter uma farmácia que fosse única, que fosse drogaria e manipulação no mesmo lugar. Porque muitas vezes o prescritor, ele indica um ativo que ele é industrializado e um manipulado, e a pessoa tem que ir num lugar e depois no outro. Então a Farmac foi a primeira e é a única farmácia que é integral. Ela é única, então você consegue ser atendido tanto na alopatia como na homeopatia e na manipulação. Então é um sonho poder atender e cuidar da saúde das pessoas e ter esse atendimento individualizado, atender a pessoa no balcão e ver quais são as necessidades dela e orientar. Então a gente faz aqui uma assistência farmacêutica integral. Ela foi aberta em 2001, eu abri com a minha mãe, e então é uma empresa familiar e estamos aqui até hoje, já vamos fazer 22 anos de história. Com muita alegria. Na farmácia de manipulação a gente tem vários procedimentos e vários registros, então cada procedimento tem o seu registro. A gente preferiu colocar todos eles na parede, então em todos os laboratórios, em todos os cantinhos a gente tem os registros para que eles fiquem visíveis e nunca estejam na gaveta. Então a gente tem treinamento constante com os nossos colaboradores. A nossa farmácia faz parte da Anfarmag, que é a Associação Nacional de Farmácia Magistral, e lá tem treinamento online diário. Então elas têm metas que elas têm que fazer e cumprir esses treinamentos, eles têm todos os registros e tudo que a gente faz aqui. Então assim,
Liguei o ar-condicionado, a temperatura tal, tá no registro. Olhei a umidade do ar, tá no registro. Eu fiz a análise da matéria-prima tal, tá no registro. Os reprovados que foram para descarte estão no registro. Então, tudo é controlado dentro da farmácia de manipulação. O controle de qualidade, ele funciona sempre que chega uma matéria-prima nova. Então, toda vez que chega a mercadoria, você tem que fazer a análise dela. Então, o registro dela vai ser de acordo com a matéria-prima, todas as análises que foram feitas nela. E os registros que tem são temperatura, umidade, ponto de fusão, densidade, os caracteres organolépticos. Então, tudo isso é registrado e tudo isso fica na ficha. A gente tem a fiscalização anual da vigilância sanitária. A vigilância sanitária do DF, ela é incrível, a gente pode dizer que ela é muito boa. Ela é uma vigilância sanitária que é educativa, ela é uma vigilância sanitária que faz reunião com as farmácias, que explica, que quando tem uma nova rotina, um novo processo, eles dizem o que eles querem, o que eles esperam da gente. Então, além deles fiscalizarem e conferirem para garantir a qualidade, eles também têm essa parte educativa. Então, assim, é muito legal, muito bacana ter um órgão que é fiscalizador, mas que também é parceiro. A Anvisa não tem negociação, que está na lei, e a vigilância cumpre o que está na lei. Então, a vigilância chegou aqui e pediu os registros, a gente tem que ter os registros. Os registros que estão na legislação tem que estar lá. Então, eu peguei a água para manipular. Então, um processo diário que a gente tem que fazer. Eu preciso verificar o pH da água, a condutividade da água. Eu preciso verificar se o pH da água... Então, assim, eu preciso verificar e garantir que aquela água está boa antes de começar a manipular. Então, a gente inicia com a limpeza do laboratório e a análise da água. A água é a maior matéria-prima que a gente tem dentro da farmácia, porque tudo, até para lavar as coisas, a gente precisa da água. Então, a primeira coisa que a gente garante é a água. Depois da água, a gente já tem as análises todas feitas e tudo registrado. Então, de fato, quando chega uma fiscalização e eles vêm anualmente, eles querem ver registro de tudo que você fez e também todos os certificados da calibração de tudo, tanto das vidrarias têm que ser calibradas, as balanças, então tudo tem que estar de acordo. Os medicamentos industrializados, eles são tabelados, então a gente tem uma tabela fixa e a margem deles é muito baixa. Então, assim, as grandes drogarias, elas têm as próprias distribuidoras delas e por isso elas conseguem vender e dar descontos especiais, assim, para os clientes. Mas nós pequenos compramos das distribuidoras muitas vezes deles e não ganhamos desconto nenhum e o cliente sempre pede desconto. E o medicamento manipulado, como você compra o insumo e faz toda a fabricação dele até a saída, então você tem uma margem maior, porque você compra a embalagem, compra a matéria-prima, manipula, faz, então você produz, né? Então, quando você faz um serviço, a manipulação é um serviço, você tem uma margem maior. Porém, tem essa parte das perdas, que a gente acaba perdendo. Então, tem também, assim, a margem é maior, porém, os custos também são muito altos, porque a Anvisa estabelece muitas regras e essas regras todas são muito caras de serem mantidas, então todos esses processos de qualificação do ar, qualificação das salas, qualificação das balanças, qualificação de tudo, porque a gente tem que qualificar até o ar que a gente tem dentro do laboratório, é muito caro. São empresas terceirizadas que vêm para fazer de fora, Brasília não tem nenhuma, então todas elas vêm de fora para a gente fazer. E as análises também dos produtos. Então, assim, além da gente garantir tudo que a gente está fazendo, a gente tem que pegar os produtos e encaminhar para análise terceirizada, que também é fora de Brasília. A água também a gente envia para análise. Então, a gente tem laudo de tudo para poder manter e garantir a qualidade, garantir que aquele produto realmente é aquele produto que está descrito no rótulo e que vai ter aquela eficácia.
Hoje eu tenho 10 colaboradoras que me ajudam em tudo e sem elas a Farmac não estaria aqui atendendo com a qualidade e tudo que a gente faz, com muito amor. Nós temos 4 funcionárias no laboratório, nós temos 4 funcionárias na loja e um motoqueiro. Além disso, a gente tem a Kelvia, que é a nossa farmacêutica que chegou aqui estagiária e está aqui até hoje. Ela já está há 16 anos com a gente, só que agora ela está de licença maternidade. Então está sendo um desafio para mim passar 16 anos com ela, me ajudando em tudo e de repente ficar sem ela, mas eu sei que é por um momento bom. O Miguel está aí cheio de saúde, é isso que importa. Já já ela está de volta. E então nós somos uma equipe que colabora muito uma com a outra, então a gente sempre se apoia, se alguma precisa de alguma coisa ou precisa resolver algum problema ou eventualmente faltar, uma cobre a outra, então assim, são muito parceiras. A Farmac funciona de segunda a sábado, de 7h30 às 7 da noite. E nós estamos aqui no comércio da Quai 13 do Lago Sul, ao lado da Padaria Delícia, a melhor padaria do Lago Sul. Então a gente escolheu um ponto bacana para estar perto, né, de um movimento, porque diz que toda farmácia tem que ficar do lado de uma padaria. Então me falaram isso antes de eu abrir, então eu vim colar na Delícia. Nós estamos aqui já há 22 anos e nós temos a manipulação todos os dias. Nós estamos no Instagram, Farmac PSB, no Facebook, e temos também nosso site www.farmac.com.br. Lá você consegue fazer o pedido tanto no WhatsApp, enviar sua receita, fazer compra online e receber na sua casa. Hoje a gente entrega no Brasil todo. Nós temos um sistema que integra tanto a drogaria como a manipulação, então a gente consegue ter um sistema só para fazer todo esse controle de estoque e também a gente conseguiu linkar ele no nosso site. Então, a venda no site já vai ser direto com o sistema. Então, a gente consegue ver pelo sistema e dar baixa pelo sistema a venda. Nós temos, em média, 80 clientes por dia, tanto online como físicos. A gente precisa de uns 150 por dia para a gente conseguir manter assim, um bom fluxo de caixa. Nossa expectativa é que agora, com o lançamento do nosso site, a gente consiga alcançar esse número de clientes, porque a gente vai estar aumentando, né, o nosso campo de atuação no Brasil todo, não só em Brasília, como também nas regiões administrativas próximas. Então a gente acredita que fazendo anúncios patrocinados, fazendo uma boa rede social, a gente vai conseguir alcançar isso. Nós prezamos pela assistência farmacêutica, então nosso atendimento é personalizado. Cada cliente que entra, a gente vê o que ele está precisando naquele momento, tanto de cosmético, como de drogaria, como de manipulação. E a gente tenta atender aquele cliente como um todo, uma necessidade, porque todo mundo usa um shampoo, todo mundo usa uma pasta de dente, todo mundo usa uma escova de dente. Então, querendo ou não, a gente tem um mix de produtos muito grandes na loja e a gente sempre pode oferecer e atender de forma especial cada cliente, para atender a necessidade dele naquele momento. Quem quer abrir e investir nessa área, eu recomendo primeiro procurar um ponto que seja muito bom, um ponto que tenha uma densidade assim demográfica grande, então assim tem que ser do lado de uma padaria, tem que ser num bairro que seja cheio, de preferência num bairro que tenha muitos prédios ou muitas pessoas ou perto de centro clínico. Então assim, eu acredito que eu errei nessa parte de escolher um bairro que não tinha nenhuma farmácia de manipulação, então assim, eu acredito que com a internet eu vou conseguir alcançar essas outras pessoas para serem meus clientes. Mas a primeira dica é o ponto. Então, assim, tenho certeza que se você for atrás dos seus sonhos, se for isso que você ama, vai dar certo. Vá atrás do Sebrae. O Sebrae tem muitos cursos gratuitos maravilhosos. Inclusive, lá tem um para farmácia, exclusivo para farmácia. Se especialize, leia, procure ver a legislação, procure a vigilância sanitária. Antes de abrir ou de fazer sua planta, vá na vigilância sanitária, que eles te ajudam a redesenhar sua planta e te mostrar qual o melhor fluxo dentro dela. Então, assim, a vigilância sanitária é muito boa nesse sentido. Às vezes a gente acha que não, que eles vão estar
só fazendo uma parte ruim, mas não, eles são muito parceiros, então quando você for atrás do seu arquiteto, faça a planta mais leve lá antes de começar a sua obra, porque senão você vai ter que depois desmontar tudo, porque eles não vão aprovar a sua obra. Então, é isso, corra atrás dos seus sonhos, seja ele qual for, seja de farmácia, seja em outra área, mas empreender é difícil, mas é muito gratificante.